nós temos que aprender a semear para a nossa vida espiritual. Nós precisamos tirar tempo para Deus. Tem muita gente que passou aqui pela live, né, numa correria tão grande, até gostou, mas não conseguiu ficar porque queria a curiosidade de ver outras coisas, a vontade de descobrir outras coisas, acabou indo, né? E aí perde um alimento sólido, maravilhoso desse, um banquete espiritual desse que Deus está nos proporcionando para mim e para você que estamos aqui. Entendeu, querido? Então a gente vê que nós precisamos investir na nossa vida espiritual. Precisamos de tempo, precisamos querer, precisamos buscar, precisamos nos lançar, amém? Com todo o nosso coração, corpo, alma e espírito. Precisamos fazer isso. E tirar tempo para o nosso Deus, porque muitas vezes a gente está dando cabeçada, estamos correndo em volta, estamos correndo em ciclo e não chegamos a lugar nenhum. Por quê? Porque nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida. Então nós precisamos o quê? Semear na nossa vida espiritual. Amém? Isso envolve tudo, queridos. Tá certo? Isso envolve tudo. Às vezes, olha, a gente vê pessoas passando por problemas financeiros, problemas materiais, e aí quando você vai ver, geralmente essa pessoa é um crítico, ela não aceita quando se fala de dinheiro na casa do Senhor, ela não aceita o dízimo, ela não aceita a oferta, e aí, querido, isso é tudo um absurdo. Eu, por exemplo, olha, eu tenho meu emprego, eu tenho minha renda, você entendeu? E eu, todo mês, eu tiro meu dízimo, sempre que o Espírito Santo me dá uma direção para me fazer uma oferta, eu faço com amor, com alegria e com fé, porque eu sei quem está me conduzindo a isso. Eu sei quem eu tenho crido, entendeu? E você sabe por que eu faço, devolvo meu dízimo na minha igreja? Porque eu amo a obra do Senhor. Eu sei que se lá tem uma cadeira para me sentar, ela não caiu do céu. Se lá tem um ventilador para me refrescar no calor, é porque o Senhor abençoou a vida financeira da igreja. E lá tem dizimistas fiéis e ofertantes fiéis. E aí sabe o que acontece? Isso alegra o coração de Deus, isso alegra o coração do Pai, e a gente precisa ter sensibilidade a isso. A gente precisa entender isso, que a gente devemos amar a obra do Senhor. Amém? Lá tem cadeira, lá tem que se limpar toda semana para os cultos, lá tudo que tem que fazer. A gente chega lá, pega tudo prontinho, né? E muitas vezes a gente ainda critica, a gente ainda fala mal, entendeu? A gente sabe, claro, que em tudo que é lugar, queridos, tem pessoas honestas, pessoas desonestas, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Isso não é diferente no nosso meio, você entendeu? Por isso que a gente precisa o quê? Andar de braços dados com o Espírito Santo, porque ele vai nos ajudar a fugir dessas armadilhas, desses gatilhos que o diabo prepara pra gente, entendeu? Então não negligencie também. Por quê? Porque você vai estar negligenciando também na sua vida financeira. Isso também, todas as áreas da nossa vida são atingidas, querido, né? Às vezes é mais delicado quando se fala em coisa de dinheiro, porque as pessoas marginalizam demais, amados, essa situação. E muitas vezes a gente ainda tem um espírito de avareza, que a gente tem uma dificuldade tremenda. A gente quer devolver o nosso dízimo, mas a gente quer saber aonde está indo, de que forma está indo. Isso não é trabalho nosso, querido. A partir do momento que você chega na tua igreja e você devolve o teu dízimo e a tua oferta, você não tem mais nada a ver com isso. Deus, eu não quero me aprofundar nesse assunto, porque tem mais coisa para a gente falar aqui, e a gente quer também que a gente fique esperto para que a gente veja as outras áreas da nossa vida, amém? Olha, semeando também na nossa vida material. Deus, ele quer que nós sejamos prósperos. Deus não quer crente pobre, miserável, não. Isso não é o propósito de Deus. Jesus, ele quer que a gente venha ser pessoas prósperas, amém? E quando nós somos fiéis a Deus, essa prosperidade acontece naturalmente. Eu não conheço ninguém, queridos, que seja fiel a Deus. Porque tem muita gente que quer barganhar com Deus. Tem pessoas que querem ir à igreja dar uma oferta para ser tratada de forma especial, para ser atendida de forma especial. E aí muitas vezes pega aproveitadores que aí vai, desossa ela. Então nós temos que entender o seguinte: se você vai ser fiel na tua vida financeira e material, seja a Deus. Amém? A Deus. Seu compromisso é com Deus. Entendeu? Então seja a Deus. Por quê? Porque toda a tua vida financeira vai ser uma bênção, queridos. Veja bem, muitas pessoas dizem, mas a Bíblia diz que a pessoa, que o dinheiro é pecado na nossa vida. Tem gente que chega ao extremo. Quando na verdade é um grande equívoco, amado. Se você ler o versículo diz o quê? Que o amor ao dinheiro é a raiz de
todos os males. É porque o dinheiro é mau? É porque o dinheiro é errado? Não, de maneira nenhuma. Não é errado você ser bem sucedido financeiramente e materialmente. Até porque tem muita gente que trabalha e trabalha afinco e merece sim o sucesso financeiro, merece sim o sucesso material, entendeu? Por quê? Porque essas pessoas geralmente elas não colocam o coração nessas coisas, amado, porque o perigo tá, o erro tá quando a gente coloca o coração nessas coisas. Já tem pessoas que o quê? Que idolatram o dinheiro. E aí o que acontece? Elas não conseguem ser felizes com todo o dinheiro que tem, com toda a estrutura que tem, com todo o conforto que tem. Elas vivem carregando aquele peso, elas vivem carregando aquela coisa que parece que nunca vai largar a vida deles. Olha, eu conheço um par de gente, de amigos bem-sucedidos, grandes empresários, que se resolveram materialmente, financeiramente e que não são felizes. Por quê? Porque está faltando colocar Deus no centro da riqueza deles. Tem muita gente, sabe, que quer dar uma oferta como desencargo de consciência. E com Deus não funciona. Entendeu? Por quê? Porque a obra de Deus, ela tem que haver responsabilidade. Tem que haver ordem e decência. Não pode ser de qualquer jeito. E se a gente não é fiel e honesto com Deus nessa área, a obra de Deus sofre e padece, queridos. Como a gente vê, olha, eu tive no interior da Bahia, fazendo implantações de igreja lá, meu Deus, amados, eu encontrei cada pastor que dava dó, não tinha o que comer em casa. Passava o dia todo no cabo da enxada, no sol quente, para quando chegar em casa, ainda, à noite, ainda ir ministrar na igreja dele. Sem leitura, totalmente leigo, porque lá não tem o privilégio que nós temos aqui nos grandes centros, de ter uma faculdade de teologia, de ter igrejas com estrutura para investir na nossa vida espiritual, para desenvolver nossos ministérios. Encontrei lá cada situação triste, amados, de ver. Entendeu? Então tudo isso é para a gente estar alerta, é para a gente despertar para a nossa vida. Amém? Veja bem, algumas pessoas não prosperam na vida material porque não se colocam na dependência de Deus. Ou seja, ela quer ser o dono de tudo. Esquece que Deus é que é o dono de tudo nas nossas vidas. E outros porque desperdiçam tudo que recebem de Deus. Tem pessoas que não dão valor. Tem pessoas que gastam sem necessidade. Tem pessoas que não administram o que tem. Entendeu, queridos? E com isso o que acontece? Vive sempre na derrota financeira. Por quê? Porque não administra o que tem. Outros, sabe o que acontece? Eles próprios amaldiçoam seus rendimentos. Porque reclama do salário, essa mixaria que eu ganho não dá para nada, amaldiçoam o salário. E aí o que acontece? Depois, quando está desempregado, as portas se fecham. Ai, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque não valorizou quando tinha, não cuidou do seu emprego. Ah, mas eu não vou ser puxa-saco de ninguém. Amados, a questão aqui não é ser puxa-saco. A questão é a gente ser correto. Nós que somos cristãos, a gente tem que ser correto. Se nós estamos trabalhando numa empresa, a gente tem que honrar os horários. Nós fomos pagos para fazer uma determinada função, nós temos que desenvolvê-la com alegria, com amor, com fé e com gratidão. A gente tem que testemunhar de quem verdadeiramente nós somos. Entendeu, queridos? A gente tem que aprender a valorizar aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. E muitas vezes a gente não dá valor. Somos nós mesmos que fechamos as portas para nós. Por quê? Porque a gente critica o patrão, critica a empresa, critica tudo. E isso entristece o Espírito Santo. E Jesus nos ensinou o quê? Não entristeçais o Espírito Santo. Tem outros, sabe o quê? Que gastam desnecessariamente. Não são capazes de administrar a vida financeira. Gastam o que não tem. Daqui a pouco está com cartão de crédito abarrotado. Está com nome sujo. Está com N situações. Amados, e aqui na nossa casa, eu e a minha esposa, nós temos um conceito. Se a gente tiver dinheiro, compra. Se não tiver, não compra. Tantos anos faz na minha vida que eu não carrego um. Porque eu posso ficar aguçado, passar na frente de uma loja, ver uma promoção que eu digo, nossa, que coisa maravilhosa. E acabar chegar lá, entendeu? Pela a fraqueza da carne e cometer o erro. Então nós precisamos ficar espertos, amém? Em nome de Jesus. Precisamos pedir sabedoria ao Espírito Santo. Para quê? Para a gente gastar somente o que nós temos. Se a gente não pode ter, não queira ter aquilo que você não está preparado para ter. Tá certo? Aceite a sua posição. Tem pobre, sabe, que não quer aceitar que ela é pobre financeiramente. Quando eu digo pobre financeiramente, não quer aceitar. Quer levar uma vida de rico. O que eu já vi, amado, de pessoas morando em barraco de madeira e brigando com o pai e com a mãe porque queriam uma calça de marca, queriam um tênis de marca. Quando, na verdade, ela não podia ter um tênis de marca, não podia ter uma calça de marca. Ela deveria se contentar com aquilo que o pai e a mãe podem dar. Você entendeu, amados? Então são essas coisas, às vezes,
esposa revoltada com o marido porque conhece uma amiga, que a amiga vai a salão, a amiga faz isso, faz aquilo, mas a amiga é ela. Para de ficar invejando o teu próximo. Pensa em você. Não, eu vou me contentar com o que eu tenho. Se eu tenho isso aqui, é com isso aqui que eu vou ser feliz. Se eu estou dentro dessa condição, é nessa condição que eu vou ser feliz. Entendeu, queridos? E vamos nos alegrar com o que nós temos. Outros acumulam dívidas, não dizimam, usam o dinheiro que não lhe pertence e aí depois está com a vida toda complicada. Você tem sido grato e fiel para com o Pai, agradecido por tudo que tem recebido, e com isso você tem devolvido o seu dízimo para abençoar a obra de Deus? Você tem sido um ofertante? Então nós precisamos ter muito esse cuidado para a gente não semear dois tipos de semente, tá certo? Para que a nossa semeadura seja sementes boas.